Só ler os Salmos 40, de 1 a 4, que é a nossa meditação hoje, da Escola Bíblica. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Somente até aqui, meus irmãos. Podem se sentar. O estudo que o pastor Clayton pediu para eu trazer para os irmãos é sobre esperar em Deus, né? E ele deu esse Salmos 40 como um base para esse estudo. E eu pedi a Deus para me dar uma direção, né, do que eu trouxesse para os irmãos, porque na palavra de Deus, principalmente no livro de Salmos, ele fala muito, tem muito essa expressão, né, esperei no Senhor, esperar com paciência no Senhor, tem muito isso durante todo o livro de Salmos. E eu trouxe, para começar o nosso estudo, o que essa palavra esperar, né, ela representa hoje para a gente, na nossa sociedade, o que vem na nossa mente quando a gente ouve essa palavra esperar. Porque nós vivemos em uma sociedade muito imediatista, né? É uma sociedade em que ninguém tem tempo mais para nada, né? Todo mundo quer tudo ali, naquela mesma hora, como a gente até costuma dizer às vezes, nós queremos as coisas para ontem, né? Porque a gente não tem tempo, então o dia parece que ele é muito curto para tanta coisa que a gente tem que fazer. Então a gente não gosta muito de esperar, a gente quer tudo ali na hora. A gente está ligado no 220 o tempo todo, né? Porque senão não dá tempo, a gente acaba o dia e a gente não conseguiu fazer o que tem que fazer. E aí essa palavra, ela vem exatamente em oposto, né, a toda essa agitação que a gente vive no nosso dia a dia, porque ela traz uma ideia de que você vai ter que parar um pouco, né? Você vai ter que parar um pouco. E aí o que as situações em que já vem na nossa mente quando a gente ouve que vai ter que esperar, a gente já lembra daquelas situações que a gente não gosta muito, né? Você vai ter que esperar no médico, você vai ter que sentar e esperar, você vai no banco, você vai ter que esperar um tempo enorme para ser atendido. No dentista, você está na rua, você tem que esperar o ônibus, né? Você está de carro na rua, você tem que esperar o sinal abrir, e assim é mais ou menos isso que traz à nossa mente essa palavra. Ela traz aqui também uma situação, né, de uma atividade passiva. Você vai ter que sentar e esperar, não tem o que você fazer. A única coisa que tem que fazer é você exercitar ali a sua paciência enquanto espera. E o texto que acabamos de ler, ele tem um sentido um pouco diferente, né, do que a gente acabou de ver. Porque esse texto aqui de Salmos 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Né? Aí a situação muda de figura, porque você está esperando no Senhor. Ela é uma espera bíblica, né? Ela não é uma espera em que você senta ali, bota a perna para cima, né, e vai dizer, estou esperando em Deus. Ela é uma espera ativa, né? Você está trabalhando enquanto você espera, você está orando enquanto você espera, né? E você espera confiando, né, em Deus, crendo em Deus, sabendo que a vontade dele, você está esperando em Deus, você sabe que a vontade dele é o melhor para a sua vida. O que vai vir, independente do que qual seja o resultado, vai ser ainda infinitamente melhor
do que o que você está esperando. E eu quero ler com os irmãos aqui no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Se alguém puder ler, por favor. Tiago 5, Tiago 5, 7 e 8. 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus ela nos fala, né, para nós sermos pacientes, e ela nos dá um exemplo, né, de alguém que espera com paciência, que é o exemplo do lavrador, que ele nos mostra como ele espera o precioso fruto da terra. Eu não sei quantos dos irmãos sabem como que é o processo na agricultura, mas ele não é assim, você semeou hoje e já vai colher amanhã, né? Ele tem um tempo, que todo um processo, né? É um trabalho bem árduo. Você tem que preparar a terra, depois que prepara, você tem que semear aquelas sementes. Quando vem a chuva que nascem as sementes, muitas delas não nascem, elas apodrecem ali na terra, então você tem que plantar outra vez. Aí depois vem todo um processo para você limpar aquelas plantas que nasceram, né? Você tem que limpar, tem que botar uma terra ali no pé dela para ela ir se fortalecendo as raízes. O mato cresce de novo no pé dela, você tem que limpar de novo. E é todo um processo, todo um trabalho, né? De trabalho árduo mesmo, debaixo de sol, debaixo de chuva. Mas aquilo, né, o trabalhador ele faz aquilo, ele esperando pela colheita, esperando pelo que vai vir lá na frente, né? Ele visa o que vai vir lá na frente, ele não está visando ali todo o trabalho que ele está tendo, todas aquelas adversidades que ele está enfrentando. E é assim que a gente tem que esperar também. Por isso que eu achei interessante esse exemplo aqui, porque o agricultor, ele espera o que vai vir lá na frente, né? E a gente tem que esperar também nesse sentido. O que nos aguarda lá na frente, quais são as promessas de Deus para nós lá na frente. E a espera da igreja, né? Qual que é a espera da igreja? Qual que é a nossa espera, né? A gente espera pela vinda do Senhor. A gente espera que a gente vá para a eternidade com Cristo. E mesmo a gente sendo provado, mesmo a gente passando por lutas terríveis, né? Porque a gente está o tempo todo passando por lutas, algumas muito piores do que outras, né? Porque acho que a luta que a gente está passando é sempre a pior, né? Mas mesmo assim a gente continua crendo em Deus, a gente continua esperando, exercitando a nossa fé, orando, né? E meditando na palavra de Deus. E é isso que nos sustenta, né? A gente está orando e meditando na palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, vai nos dizer que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa espera principal, ela não pode ser aqui nesta terra, né? Eu ser liberto de uma doença, eu ser liberto de alguma luta na minha vida, eu ser liberto das dificuldades que a gente passa aqui, né? Desemprego, problemas na família, esse tipo de coisa. E ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo nos fala muito bem o porquê disso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9... ele vai nos dizer que o que nos espera lá na frente, né? Qual que é essa espera, o que a gente tem que esperar. Que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. E aí, se a gente espera só nesta vida,
a gente perde tudo isso que está nos aguardando, coisas inimagináveis, coisas que a gente não consegue sequer, né, assim, com a nossa mente limitada, a gente ter noção do que é que está nos aguardando. É muito mais do que a gente espera, infinitamente mais do que a gente espera. A caminhada é dura, né? O trabalho realmente é árduo, mas tudo na nossa vida acontece com um propósito de Deus. Deus tem um propósito em tudo que acontece, nada é por acaso. E às vezes pode parecer que está demorando demais, né, a nossa luta. A gente pensa muitas vezes até em desistir, né? Quando a gente está passando por uma luta realmente terrível, a gente chega a questionar a Deus, né? Porque a gente é fraco, né, meus irmãos? Nós somos pó e cinza. Tem uma hora que parece que a gente vai se desfazer mesmo ali, dependendo da luta que está passando. A gente não quer não aguenta muitas vezes, né? Mas se você realmente está esperando em Deus, você vai visualizar algo muito maior que vai vir lá na frente. Né? Pode não ser a resposta que a gente está esperando receber aqui, mas a resposta que Deus vai nos dar é aquela que é realmente a melhor. O livro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. Queria que algum dos irmãos lessem, por favor. Está na minha mensagem de hoje, hein? Tudo bem. Depois eu converso com Deus. Capítulo 30, versículo 18. Esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele esperam. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor esperará para ter misericórdia de vós, irmãos. Né? É o que a palavra de Deus nos fala. E nós esperamos em sua graça e misericórdia infinitas, né? Esperamos com fé, com confiança, porque a gente vive por fé e não por vista, é o que a palavra de Deus nos fala. E a gente espera somente em sua graça, meus irmãos, e misericórdia, porque, como o pastor Cleito sempre nos fala, né? Nós não somos merecedores de nada. Se a gente fosse esperar em Deus por aquilo que a gente merece, né, a única coisa que a gente iria receber era o inferno. Ele fala isso diversas vezes nas pregações dele, porque é a verdade, né? Porque o que a gente pode chegar diante de Deus e dizer, eu mereço alguma coisa? Não tem como, né? A gente é mau, a gente é o tempo todo desobedecendo a palavra, Deus nos coloca no caminho, a nossa carne pede para ir por outro lado, né? E por isso que a gente espera sempre na misericórdia de Deus. E para isso, né, para esperar em Deus também, né, é um ato de fé. Você não consegue esperar em Deus se você não tiver fé. Porque você está esperando por algo que você não consegue visualizar, né, ali na sua mente. Muitas vezes, assim, você não consegue nem a curto prazo, né, imaginar uma solução para aquilo que você está passando. Mas você espera em Deus com fé pelo que vai vir lá na frente. E em Hebreus capítulo 11, né, nós temos os mais conhecidos exemplos de fé, né, tem a galeria dos heróis da fé ali. E aqueles homens passaram pelas situações mais adversas possíveis, né, coisas que aos olhos humanos não faziam muito sentido o que eles estavam passando, pois Noé fez uma arca, né? Recebeu de Deus uma revelação para fazer uma arca numa época em que sequer chovia, né? Naquela época a terra, eles não sabiam o que era chuva. O que regava a terra era um orvalho que saía da terra e regava ela. E Noé recebe a mensagem de que vai ter um dilúvio e ele tem que fazer uma arca para salvar a família dele, para ele se salvar e salvar a família dele, algo que não fazia muito sentido para Noé naquela época, né? Da mesma forma também Abraão, né, saiu da sua terra sem saber para onde ia,
Deus simplesmente disse para ele, sai, né, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra em que Deus tinha prometido para ele. Era uma coisa que, assim, se a gente for visualizar isso na nossa mente, não fazia muito sentido, né? Ele saber sem saber para onde eu estou indo. Não, mas você vai para a montanha tal, ou você vai para o vale tal. Teria feito um pouco mais de sentido, mas Deus simplesmente disse para ele, vai, e ele foi na fé. E Moisés também, né? Moisés, ele recusou os tesouros do Egito, porque ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e isso ia fazer com que ele desfrutasse de tudo ali no Egito, todas aquelas riquezas. E antes ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, pois tinha em vista a recompensa, né? É algo que só mesmo muita fé para a pessoa fazer esse tipo de coisa. E os apóstolos também, né? Eles foram mortos das formas mais cruéis possíveis. Os apóstolos foram mortos, crucificados, serrados, fritos no óleo, as formas mais terríveis possíveis, né? Que a mente humana consegue pensar de crueldade, foi a forma como esses homens foram mortos, mas eles não negaram a fé. Eles não negaram a fé porque eles sabiam o que estava aguardando eles no final da caminhada. Essa semana eu vi uma mensagem uma frase, né, muito interessante, que eu achei muito interessante, e eu até trouxe aqui para os irmãos, que diz que fé não é esperar com paciência, né? Fé é esperar com paciência no Senhor. Porque você esperar com paciência, não é tão fácil, porque tem gente que não tem muita paciência, né? Você espera ali, mas espera querendo voar em cima de alguém, né? Agora, você esperar com paciência no Senhor, aí isso realmente é fé, né? Porque você está esperando pela vontade de Deus, né? Esperando o que Deus tem preparado para você lá na frente. E a nossa espera é essa, né? A gente espera pelo que está nos aguardando lá na frente, né? Pelo que Deus nos prometeu lá na frente, pelas promessas de Deus, pela vinda do Senhor, né? Esperamos uma eternidade junto dele. Essa é a nossa espera. Vou pegar aqui alguns salmos que eu anotei, que tem texto sobre isso, né? Sobre espera no Senhor, e que são muito textos que ajudam, né, a gente nessa caminhada para a nossa fé estar cada dia mais fortalecida. O livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14. Fala de novo. Arlindo, Oi. tem uma passagem. Eu não estou ouvindo. Está ouvindo, Arlindo? Agora eu estou. Tá, eu vou ler uma passagem aqui que é Isaías 64, 4, que eu acho muito lindo e assim muito especial também, porque a gente tem um Deus que trabalha para a gente. Olha isso, muito forte. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Gente, eu fico pensando aqui, nós, assim, Deus tem cada maneira, assim, uma maneira de trabalhar na gente no nosso modo de espera. Tipo, a minha espera foi muito grande. Eu acho que foi muito grande para conseguir um emprego, né? 2 anos, né? Ali orando, falando, Senhor, quero voltar. E aí, às vezes, eu fico pensando, meu Deus do céu, você já imaginou você ter um Deus que trabalha para você? Quando eu li essa passagem aqui, eu falei, nossa, é muito forte. E às vezes eu me sinto tão pequenininha, né? Porque às vezes a gente reclama de tanta coisa que a gente está esperando. Está esperando minha família ser salva, está esperando antes voltar para a igreja, voltar todos os dias para o culto, voltar os jovens, meus irmãos, minha família. Está esperando o quê? Não, vou esperar, vou curtir mais o mundo, né? E eu achei lindo isso, eu estou lendo aqui
os irmãos. Amém. Glória a Deus. E a Valéria também a irmã Valéria já nos deu um exemplo, né, também de uma pessoa que passou anos e anos, né, esperando, lutando, orando pela salvação de um parente, né? E a pessoa morreu sem ver o agir de Deus na vida daquela pessoa por quem ela estava orando, mas que mesmo assim, né, essa pessoa continuou clamando a Deus e esperando, né, o agir de Deus na vida dessa pessoa, a salvação. Muitos de nós realmente, como a Janete falou, a gente ora incansavelmente, né, dia e noite pela salvação dos nossos parentes, porque acho que todo mundo aqui tem algum parente que ainda não conhece a Cristo, né? Ainda não conhece verdadeiramente o Evangelho como ele é. Ou ainda quando conhece, é alguma forma de meio distorcida do Evangelho, né? Que o homem arrastou meio ali para o seu lado. Isaías capítulo 40, versículo 31, irmãos. Acho que o livro de Isaías e o livro de Salmos é algum dos que mais tem essa expressão esperar no Senhor, né? Pode ler? Pode ler, Armin? Pode. 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Espera pelo que nos aguarda, meus irmãos, é o que nos dá força nessa caminhada, né? A gente saber que é Cristo que está lá no final dessa nossa caminhada, independente de quão árdua ela seja, lá no final é Ele que vai estar nos esperando, né? A gente pode sofrer muito aqui nessa terra, a gente pode passar pelas coisas mais difíceis, mas a gente tem que ser fiel até o fim. A gente tem que ser fiel até o fim, né? A gente tem que continuar a caminhada, porque é isso que vai nos dar força. O que vai nos dar força é exatamente isso, sabermos o que nos aguarda. Tem mais um versículo também. Salmos 27, 14. É. 27, 14? É. Bora, gente. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém. Glória a Deus. As promessas de Deus, né, meus irmãos, em nossas vidas, é algo que é realmente tremendo, né? Porque Deus, ele promete coisas tão incríveis para aqueles que são fiéis a Ele, né? E Ele ainda nos encoraja, Ele nos manda nos animarmos, nos fortalecermos no nosso coração. A gente tem que estar sempre orando, a gente tem que estar sempre meditando na palavra de Deus, procurando conhecer mais a Deus para que possamos passar, né, por essa dificuldade e sabermos que a resposta àquilo que a gente pede, né, em nossas orações nem sempre é a resposta que nós esperamos. Como a irmã Helena disse uma vez, também
há algumas semanas, a gente muitas vezes pede coisas a Deus, né? Pedindo para Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida, né? Mas aí, lá no fundo, no nosso coração, nós estamos pensando, desde que a tua vontade seja igual à minha, né? Porque a gente pede alguma coisa a Deus, pedindo para Ele fazer a vontade dele, mas lá no fundo a gente quer que a nossa vontade é que seja feita, porque a gente já decidiu que aquilo ali é que vai ser o melhor para a gente. E quantas vezes, né, Deus deixa que ser feita a nossa vontade só para a gente poder ir lá e quebrar a cara, né? Por isso que o esperar no Senhor é você esperar, confiar realmente só em Deus, né? Você não confiar na força do seu braço, né? Você não confiar naquilo que você tem, porque você confiar no que você tem é algo que uma hora ou outra não vai sair, as coisas não vão sair do jeito que você espera, né? Você confiar no seu dinheiro, você confiar na sua força, é muito inferior, né? É pensar muito pequeno. Você tem que confiar realmente em Deus, porque Ele tem todas as Lindão, respostas. Oi. a irmã Helena quer falar. Não, pode terminar, Nilo, desculpa aí. Então, falando, né, em espera, a gente vê um dos maiores exemplos, que está lá em João 2. João 2 pode ser do 2 e 3. Então, Jesus no casamento, né, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então, vê que o próprio Jesus é o maior exemplo de que ele teve um momento de poder esperar. Ele, como sendo o supremo Deus, né, o próprio Deus, ele poderia fazer o milagre no tempo dele, mas ele esperou a ordem, né? Ele esperou o tempo que seria para poder começar a agir o trabalho dele. Noé também, né, depois que as águas começaram a baixar, Noé estava na arca ali, ele não estava simplesmente esperando as águas baixarem para ele sair da arca, né? Ele estava esperando a ordem de Deus, né? Deus dizer para ele, sai da arca com tu e a tua família, né? E traz para fora todos os animais. Ele não estava esperando somente as águas baixarem, né? Ele estava esperando em Deus. Tem uma outra frase que eu achei muito interessante que eu vi essa semana, eu acho que foi em um grupo de WhatsApp que eu vi essa mensagem, essa frase eu achei bem interessante, né? Porque usamos o micro-ondas quando queremos comer logo, usamos o forno quando queremos comer bem, né? Se você não tem paciência de esperar, você não vai comer a melhor comida, né? Você vai comer alguma coisa ali requentada, você vai comer alguma coisa instantânea que não vai ter aquele sabor, não é algo que teve toda uma preparação para ser feita, né? É algo meio mais ou menos. Agora, se você faz no forno, você está usando o forno, você sabe que aquela comida ela vai ter todo um sabor, né? Sabe que aquilo vai realmente valer a pena a espera. E Irmão Arlindo. Sim. Irmão Arlindo, quando o irmão começou a falar aí, me veio o Hebreus 11, né? Logo na mente, a respeito da espera, e o irmão foi num ponto crucial. A espera, ela tem tudo a ver com a fé, né? E eu conversando com o Max aqui esses dias, até essa questão aí do trabalho, e aí a gente entrou no assunto de 1 Hebreus 11, né? No caso, o versículo 1 de Hebreus 11, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Só que quando a gente chega lá no final de Hebreus 11,
está falando assim a partir do o último versículo do o 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor. Não, 39. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu acho que a grande questão é a nossa motivação da espera. Nós estamos esperando porque a gente está esperando porque a gente quer ver concretizado algo que a gente quer tanto na nossa vida, né? Ou nós estamos esperando em amor, né? Eu acho que a grande questão também aí é essa espera em amor em Cristo, em fé e em amor. Que independente do que aconteça, nós vamos continuar esperando, sem saber se a gente vai ou não alcançar aquela determinada coisa que nós estamos esperando. E essa espera em amor é que vai fazer nos levar ao entendimento de que aquele versículo, né, que todos nós sempre falamos e já sabemos, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que no meio dessa nossa espera, a gente possa ver, poxa, mas essa situação aqui eu não estou vendo, né? Por sinal, eu estou vendo essa situação piorar. Não. Por sinal, as situações nas nossas vidas, elas só estão da maneira que estão porque nós estamos esperando e orando e crendo que elas podem mudar. Mas, independente de qualquer coisa, o que deixa explícito aqui em Hebreus 11 é que eles, pela fé, numa fé confiante, né? Possa-se dizer assim, sem vacilar, eles criam que eles iam alcançar aquela grande promessa de Deus. Mas no final a gente vê que muitos não alcançaram, né? Porque as coisas de Deus não são daqui dessa terra, elas são do alto. E é esse entendimento que a gente tem que ter, né? Que independente, até na quinta-feira eu falei isso na oração. Irmão, Deus abre uma porta de emprego para nós, mas a gente tem a plena certeza, né, de que independente do emprego ou não, Ele vai estar cuidando de nós. Ele não vai deixar nada nos faltar, né? Não que seja errado a gente estar pedindo a Deus, clamando a Deus por uma porta de emprego, até porque Deus não se agrada dos preguiçosos, né? Mas, independente disso, Ele vai estar cuidando de nós, porque o povo no deserto foi um exemplo. Nada faltou para eles, mesmo no meio de um povo rebelde, de dura cerviz, mas Deus se fez presente ali na vida deles. Então, qual é a motivação da nossa espera? Nós estamos esperando porque a gente porque quer ver de fato as coisas acontecerem, ou essa fé, essa nossa espera está nos levando a esperar em amor e de fato aceitar de que a vontade de Deus para nós ela é sobre tudo, né? Sobre a nossa espera. É só um comentário que eu gostaria de fazer. Arlindo, Pai do Senhor, meus irmãos, também acho que é importante a gente ressaltar que esperar em Deus não é se sentar numa cadeira de balanço, ficar observando ali o dia passar e dizer, não, estou esperando em Deus, né? Não é essa a visão bíblica de esperar em Deus, né? É o esperar agindo, né? É o soldado ali no campo de batalha, né? Tá ali perseverante ali naquilo que ele está fazendo, permanecendo em combate, mesmo quando as circunstâncias elas são desfavoráveis, né? Esse é o esperar, né? O esperar em Deus é um esperar diferente, por exemplo, da filosofia grega, do estoicismo, desse monte de coisa, onde o cara trincava os dentes e ali sem alegria, sem gozo, ele continuava esperando ali. Não, estão perdendo o braço aqui, mas eu estou aqui, tá, sem alegria, sem conforto. O esperar em Deus é totalmente diferente, né? O cristão, ele espera em Deus não com aquela esperança vaga, não. Eu espero em Deus porque eu creio que Deus, como a Janete leu, né, que Deus ele trabalha em favor daquele que o ama, que o teme, que guarda os seus preceitos.
né? Então, nós cremos no determinismo de Deus, né? Nós entendemos que Deus é soberano e governa todas as coisas. E quando a gente passa por uma circunstância difícil, nós sabemos que Deus está no controle, né? Então, nós permanecemos com aquela alegria, porque nós sabemos que tudo isso é finito, né? E Deus, ele sempre trabalha em favor do seu povo. Amém. Sim. Ô, Erlinda, agora eu vou interromper. Amém. Rapidinho. É porque eu li uma passagem que assim, a gente fala do esperar em Deus, né? Entrou a cachorrada aqui, gente. A gente fala do esperar em Deus, mas assim, que a vontade de Deus é soberana, é sempre melhor do que a nossa. Mas aqui no Salmo 37, fala também que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí fica aquela pergunta, Deus, assim, ele faz a vontade dele, né? Mas ao mesmo tempo também ele quer satisfazer os desejos do nosso coração. Por exemplo, igual a Janete, ela queria voltar a trabalhar, mas ela queria um ramo de aviação, por exemplo. Ele poderia ter dado um outro emprego, em outra área, né? Pode ainda, né? Uma coisa melhor também lá na frente. Mas aí ele responde de acordo com o desejo do coração. Aí isso que eu queria que até o Cleiton, o Carlos falasse, dessa questão das vezes a gente espera alguma coisa, mas que seja da nossa vontade, entendeu? Que ele responda de acordo com o desejo do nosso coração também. Aí isso Eu também penso. Sabe o que eu entendo nessa parte? Assim, por exemplo, às vezes um filho com pai, se tiver errado, um filho, às vezes ele quer, por exemplo, um determinado pegar alguma coisa. Aí eu quero, mas eu falo, cara, não faz isso se você pegar ali, você vai quebrar a cara. Aí, às vezes, tipo assim, entendeu? Eu entendo desse lado. E às vezes Deus sabe que se der uma coisa pra gente, mais pra frente a gente vai se decepcionar com aquilo ali vai tirar a gente da presença dele. Eu penso assim, entendeu? Foi igual uma vez eu ouvi uma palavra do carrinho de pipoca. O irmão queria trabalhar, ele foi, trabalhando para trabalhar e conseguiu um carrinho de pipoca. Aí começou, aí ele ia muito com os cultos, ele era muito assim, na obra de Deus. Aí ganhou o carrinho, aí conseguiu o carrinho de pipoca. Aí foi, aí consegui, aí já comprou outro para a esposa. Aí, com o tempo, quando a gente estava vendendo muito, eles pararam de ir para os cultos, pararam de orar, porque, conclusão, no final das contas, botou a família toda para vender pipoca, eles se separaram, os filhos saíram da presença do Senhor, tipo assim, entendeu? Querem comentar, meus irmãos? Ou o Carlos ou o Arlindo, comentar a pergunta da Luana e essa observação que a Cláudia acabou de fazer? Eu não ouvi direito a pergunta da Luana, porque a internet aqui meio que... Tá me ouvindo, Carlos? Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Então, É que eu coloquei a questão da gente esperar em Deus, mas como no Salmo 37 que diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Essa questão do esperar em Deus, que seja feita a vontade dele, que sempre é melhor do que a nossa, mas que ao mesmo tempo Ele tem o prazer de satisfazer os desejos do nosso coração. Entendeu? Deu para... Se for bom, né? Assim, essa questão dele responder de acordo com o nosso coração, ou que seja feita a vontade dele. Entendeu? Aí, deu para entender? acho que ela quer saber, Carlos, a relação, é isso aí. Então, fica... Eu preciso que desligue o microfone daí, Cleiton, senão quando eu falar a voz volta. Não, o do Blue Jeans. Pronto, agora sim.
Eu acho que fica bem evidente, né, quando o João ele fala assim, se nós pedimos qualquer coisa a Deus, sendo da sua vontade, ele nos fará, né? Então, se por mais que aquilo que esteja no meu coração, né, seja, ao meu ver, seja bom, agradável e perfeito, se aquilo estiver em acordo, né, com aquilo que é a vontade de Deus, com aquilo que é o planejamento de Deus, isso Deus ele vai trabalhar, ele vai fazer todas essas coisas para que isso aconteça, né? Jesus ele fala assim: qual de vós, sendo pai, né, o filho lhe pede um peixe, lhe dá uma víbora, né? Só que em determinados momentos, nós pedindo as coisas para Deus, nós achamos que estamos pedindo um peixe, mas no final aquilo ali, como a Cláudia colocou, não vai ser agradável, não vai ser bom. Então Deus, por misericórdia, ele vai e não nos dá aquilo, porque a gente enxerga o nosso mundo aqui, o nosso hoje, né? O amanhã eu não sei o que vai ser, mas Deus ele enxerga toda a eternidade. Deus ele enxerga lá na frente, entendeu? E eu acho que um ótimo exemplo disso é o exemplo de Balaão, né? Da concepção, do ponto de vista de Balaão, aquilo que ele ia receber era perfeito. E Deus fala com ele, cara, não vai. Mas ele queria tanto ir que Deus permite que ele vá. E no meio do caminho, Deus ainda dá um livramento a ele para ele perceber. Então é importante, é muito importante nós observarmos que na oração que Jesus nos ensina a fazer, ele fala que seja feita a sua vontade. Porque a minha vontade, irmãos, ela é imperfeita. Eu só conheço as coisas ao meu redor, né? Eu costumo dizer que o dia de ontem já passou, né? Eu só tenho o hoje, porque o amanhã eu não sei se vai chegar, né? Eu só consigo enxergar o hoje, a realidade é essa, né? Eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei o que vai ser daqui a um segundo, entendeu? Agora Deus conhece tudo. Deus ele conhece todas as coisas. Deus não olha só do ponto de vista daquilo que eu estou pedindo, mas ele olha do ponto de vista de todas as outras coisas ao redor, né? Uma grande questão que sempre surge é a questão, por exemplo, financeira, né? Todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ter uma condição de vida melhor. Isso é notório, irmãos. E também não é errado você desejar ter uma condição de vida melhor. Isso não é errado, né? Tipo, Paulo fala sobre isso, ele vai falar assim, veio para Cristo escravo, permaneça escravo. Mas tem condições de ser livre? Que seja, irmão, né? Você tem condição de ter um emprego melhor, de ter uma situação, beleza. Agora a questão toda nem todo mundo tem condições de ter uma vida financeira melhor. Existem pessoas que se perdem no meio desse processo. Existem pessoas que são uma bênção enquanto elas estão passando um momento de dificuldade, enquanto elas levam a vida dela vendendo almoço para comprar a janta, né, do jeito que a gente fala. E quando ela começa a ganhar algum dinheiro, ela se torna prepotente, ela se torna arrogante, ela se torna uma pessoa difícil de se lidar. Então, muito... Deus, ele olha todas essas coisas, né? Deus conhece o nosso coração. Quando eu chego diante de Deus para falar alguma coisa com Deus, Deus conhece o meu coração. E aí, de repente, ele olha ali dentro e ele vê, isso não vai ser uma bênção na vida do Carlos. De repente, eu vou permitir que ele tenha, digamos que o Carlos quer comprar um carro novo, eu vou permitir que ele tenha esse carro novo, eu vou dar esse carro novo para ele, ele não vai mais no culto, ele não vai mais estar na minha presença, ele vai tratar os... Então, é melhor que ele não receba isso. Então, muitas das vezes, o não de Deus é uma bênção nas nossas vidas, porque ele está nos poupando de passar uma série de outras coisas, de acontecer uma série de outras coisas. Amém? A irmã Helena quer falar agora. Tá ligado. Então, baseado nesse ponto, né, que nós estamos aqui debatendo, é tipo um testemunho, né? Uma situação que aconteceu em relação à Márcia. A Márcia, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, ela tinha um relacionamento. E era desejo do coração dela se casar com essa pessoa. Então, o que ela fez? Ela sempre falava em relacionamento, em casamento, que ela gostaria de estar, e a pessoa sempre esquivando dali, até que ela deu entrada no documento dela, né, de divórcio,
para poder estar pegando essa certidão, para poder estar dando entrada. E aí ela deu entrada, só que não aconteceu nada, ela foi vendo que não ia dar em nada, e ela se separou, teve sofrimento, papapá, e a certidão ficou lá. Quando foi agora, o tempo passou, uns 3 anos passou, e ela precisou pegar essa certidão. E aí ela falou assim, mãe, eu vou ter que ir lá para pegar a certidão. Resultado, a certidão já estava pronta, que passou todo aquele tempo, ela não foi pegar, porque ela não casou com a pessoa que ela queria, e ela pegou e já estava pronta para ela casar, não com a pessoa, ela vai casar, mas não com a pessoa que ela queria, mas com uma outra pessoa, que do qual também não era cristão, e Deus providenciou, e a pessoa não é daqui do Rio, ela não conhecia a pessoa, é de São Paulo, então totalmente fora do nosso entendimento, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. Realmente é como eu compartilhei na quinta-feira. É Deus que prepara tudo, nós não temos entendimento de nada. A nossa parte é somente obedecer e buscar entender mais ou menos o pensamento de Deus. É isso que eu queria compartilhar. Amém. Amém, irmãos. E a palavra de Deus, irmão Valério, como você falou, realmente, né, ela nos instrui a nós apresentarmos diante de Deus as nossas petições, né? Então não é errado você estar passando por alguma coisa, você apresentar aquilo diante de Deus, né, e esperar de Deus uma solução daquilo que você está passando. E como o Carlos falou, respondendo também a Luana, desde que aquilo esteja, né, de acordo com a vontade dele. Porque ele não vai te dar uma coisa para afastar você dele, né, para tirar você do caminho que você deve trilhar. E às vezes a gente quer esperar quando deve trabalhar, né? Deus diz para você, faça isso. Você, não, vou esperar aqui mais um pouquinho. Esperar aqui mais um pouquinho. Às vezes você quer trabalhar quando é a hora de esperar. Deus diz, não faça que esse não é o momento. E você quer ir lá, né? Então a gente tem que estar sempre na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, meditando na palavra dele, orando também, né? Para a gente não meter os pés pelas mãos. Isso foi o que Deus colocou no meu coração, irmãos, para trazer hoje desse estudo para vocês. Se mais alguém quiser dar mais alguma opinião. Glória a Deus. Amém. Amém. Linda palavra, meu irmão. Quero te dizer que Deus colocou no seu coração parte da mensagem de hoje, mais uma vez para confirmar que o Senhor que está no comando de todas as coisas. Essa palavra foi abençoadíssima para todos nós. E esse final, principalmente, onde foi colocado para nós que Deus tem a vontade soberana dele, tá? E é perfeita. E como o Carlos falou, a nossa vontade não é perfeita, o nosso desejo muito menos ainda. A Bíblia diz que nós pedimos mal quando pedimos alguma coisa para Deus. E eu fico imaginando se não é o Espírito Santo nesse circuito para poder corrigir as nossas orações. Eu vi alguém falar isso uma vez e eu achei muito, mas muito interessante, tá, essa colocação desse irmão, quando ele disse que o Espírito Santo, quando ele recebe a nossa oração, ela vem toda torta, toda cheia de buraco, defeito. Aí o Espírito Santo vai, arredonda a bola, bonitinho, ajeita, tá, para poder enviar, né, fazer com que a palavra dele, que a nossa oração possa chegar até o Pai, mas chegar perfeita, sem nenhum contratempo. Então, queridos, eu fico muito, muito feliz, tá, de termos recebido essa orientação de Deus hoje, que foi do Senhor. Obrigado, meu irmão Arlindo, tá? Muito obrigado mesmo por ter se permitido ser usado por Deus. Amém? Então, vamos